Olá, 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 olá. Números irracionais. É aquele que não cabe no resto, no restante que existe por aí. Qual é esse restante, Tongo? Vamos revisar aqui? Vamos reforçar? O que é o conjunto do N? É o conjunto dos naturais. O que são o conjunto dos naturais? Naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então são todos os números inteiros e positivos, incluindo aí dentro o zero, tá bom? Então esses são os naturais. Mas daí vem os inteiros. O que são os inteiros? Inteiros são aqueles que apareciam no N, por isso aqui dentro do Z, por isso aqui dentro. E além dos que pertencem ao N, nós temos todos os negativos. Então, menos 10, menos 9, menos 8, menos 30, menos 1.400. Então, o que são os números inteiros? São todos os números inteiros, ou seja, números que não têm vírgula, números inteiros, positivos, todos os inteiros negativos, inclusive o zero. Tá, mas daí, Tongo, aqui dentro tem fração, tipo assim, 5 meios? Não. Aqui dentro tem fração, 5 meios? Não. Onde é que estão essas frações? As frações estão aqui dentro dos racionais. Racionais. Então, quem são os racionais? Todos os inteiros positivos, todos os inteiros negativos, e aqui ainda as frações. As frações. E também, cuida agora com o nome. Olha o nome aqui. E também as dízimas periódicas. Então, aqui dentro nós temos, inclusive, as dízimas periódicas. Tá certo? Então, vou dar destaque aqui, que aqui entram as frações, e aqui dentro também nós temos as dízimas periódicas. Tá, Tongo, mas quem é que não cabe aí? Se parece que já está todo mundo aí. Não. Por exemplo, olha o que o Tongo vai escrever agora aqui, ó. Aqui dentro destes conjuntos aqui, do N, do Z e do Q, aqui dentro, por exemplo, nós não temos o π. O π, o que é o π? O π é um número que começa com 3,14 e ele prossegue infinitamente. Ele prossegue infinitamente. Infinitamente. Então o π, ele estaria dentro dos irracionais. Aqui dentro também, ó, nós não temos, por exemplo, esta criaturinha de Deus aqui, ó, a raiz de 6. A raiz de 6, ela não é um número exato. Ah, mas Tongo, então onde é que estaria a raiz, por exemplo, de 36? A raiz de 36. A raiz de 36 vale 6. E aonde é que está esse 6 aqui? O 6 está no N, o 6 está no Z, o 6 está nos racionais. Então a raiz exata, ela está aqui dentro, ó. Ela está aqui dentro. Agora a raiz não exata, ela não está em nenhum destes conjuntos aqui, por isso ela também é irracional. Tá certo? E se nós pegarmos aqui, por exemplo, agora, o famoso E. Este E aqui, olha bem o que eu vou dizer para você. Este E, ele é uma base de um logaritmo em matemática, do famoso logaritmo neperiano. Ele tem um valor que seria 2,71 e vai, e vai, e vai, e vai. O importante aqui é só o aluno começar a entender e a saber que quando se fala em E, se está falando em conjunto dos irracionais. Irracionais. Lá no ensino médio você vai usar isso de maneira mais específica. Tá certo? Então, aqui nós temos o E também como sendo um número irracional. Então, o que são os números irracionais? É o π, é o E, são as raízes não exatas, e nós teríamos também aqui os famosos números decimais infinitos. Por exemplo, 5,21346,9 e a divisão prossegue. Atenção para aquilo que o Tongo vai falar agora.
porque existem muitas perguntas que falam isso. Eles colocam, por exemplo, só esse número decimal aqui, ó, sem reticências depois. Este número aqui eu posso transformar em fração? Posso. Por quê? Porque ele é finito depois da vírgula. Se ele é finito depois da vírgula, ó, ele não é um número irracional. Ele não é. Se eu termino uma conta de divisão chegando num zero lá embaixo no resto, ele não é um número irracional, não, um número racional. Se der zero, ele não é um número irracional. Irracional, certo? Aqui agora parece que deu uma confusão no cérebro. Deu zero no resto, não é número irracional, tá bom? Agora, o que significa os 3 pontinhos aqui depois? Significa que eu vou continuando a divisão, continua e nunca chega num resto zero lá embaixo. Aí eu tenho um número irracional. Então perceba que este conjunto aqui, ó, dos irracionais, ele é exatamente um conjunto, opa, Tongo, não entra lá, não faça isso, Tongo. Ele é um conjunto completamente separado do que a gente tinha até agora, ele é assim, tá bem? Então imagina o Tongo apagando de novo aqui, ó, eles não têm nada em comum. Então racionais está lá num canto e irracionais está aqui no outro. E lá na frente, quando nós juntarmos esses dois, tudo num só, daí nós teremos um conjunto chamado de números reais. Reais, certo? Só quero chamar a atenção e insistir, porque olhe bem a diferença. Tongo, 1,6666 eu coloco reticências aqui. Se eu coloco reticências, é porque é um número infinito, sim ou não? Sim. Então, e número infinito não é irracional? Sim e não. Sim e não. Quando é assim, é irracional. Quando é assim, não é. Tá, mas peraí, Tongo, por que isso aqui não é? Porque aqui eu tenho uma repetição do mesmo valor. E esta repetição do mesmo valor significa que eu tenho uma coisa chamada de período. E período significa que eu tenho uma dízima periódica. E a dízima periódica, ela está dentro dos números racionais. Então, apesar de ser infinito, não está aqui porque já estava lá. Tá certo? Então, o número infinito que não forma período, nós temos como um número irracional. Então, aqui a gente viu todo esse conceito inicial do que significa o número irracional. Agora vamos ver alguns usos disso. Agora me responde uma coisa. Se eu tenho, por exemplo, 2,21435 e aqui segue infinitamente, sem que eu tenha um término e sem que eu tenha aqui um período, ó, sem que eu tenha depois da vírgula um período. Me diz uma coisa, olhe bem, ó, entenda bem a diferença, porque isso aqui é fundamental daqui a pouquinho, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, essa situação, 0,333 e assim vai, aqui eu tenho um número infinito, certo? Agora, este número infinito aqui, eu tenho como transformar numa fração? Eu tenho. E sabe por que eu tenho? E sabe por que eu consigo pegar um número infinito, como é esse caso, e voltar a transformar numa fração? Porque aqui eu tenho uma dízima. Toda vez que eu tenho uma dízima periódica, eu consigo pegar um número infinito e voltar para a sua fração original. Neste caso aqui, seria um dos períodos que é 3, e aí, como o período só tem um algarismo, eu tenho um 9 embaixo, certo? Então, se eu pegar 3 e dividir por 9, eu caio naquela dízima periódica. Mas o que o Tongo quer dizer para você aqui, ó? O Tongo quer dizer o seguinte, que se eu tenho dízima periódica, eu consigo voltar para a fração original. Eu consigo. E por isso,
a dízima periódica está dentro dos racionais, dentro das frações. Agora, quando eu tenho um caso assim, ó, onde aqui eu não tenho uma dízima periódica, eu não consigo voltar para a fração original. Eu não consigo. A menos que ocorra um conceito específico de que eu sei que esse número aqui se originou da divisão, por exemplo, do comprimento pelo diâmetro, consigo entender o conceito original, daí eu consigo voltar para a fração em função do conceito original. Mas só olhando para o valor infinito aqui, ó, sem formar dízima, eu não tenho como chegar na fração original. Tá certo? Isso falando em termos de números irracionais. Tá bom? Então isso é muito importante ficar claro, para não dar confusão com o valor do π. Porque o π, por exemplo, ele é um número irracional, ele é um número representado por 3,14 e assim vai. E ele, quando se fala, se ele poderia ser escrito em forma de fração, a resposta é não, dentro do conjunto dos irracionais, certo? A resposta é não. Porém, a gente sabe que o π a origem dele é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Mas o valor simplesmente em si, 3,14, infinito, posso voltar para a fração? Não. Tá? A resposta seria não. Vamos agora fazer uma questão sobre o mais famoso dos números irracionais, que é o π. Certo? Marque abaixo quais seriam as características que se referem ao π. Vamos para a primeira aí, ó. Ele é um número finito? Claro que não, né? O π é um número infinito, já está com mais de 650 casas depois da vírgula, e cada pouco aí surge mais uma, né? Então o π, ele é um número decimal infinito. Esta primeira ali não seria para marcá-la, não está correta. É representado por uma fração. Bom, então agora entenda bem aqui, ó. Uma coisa é a definição do π, outra coisa é o que ele representa em termos de um número irracional. Qual é a origem do π? A origem do π é a divisão do comprimento da circunferência, o comprimento pelo diâmetro. Isso é o conceito de π. Mas o resultado do π em si, se eu tenho, olha bem, ó, se eu tenho um número decimal infinito, onde depois da vírgula não forme período, ou seja, não tenha repetição sempre do mesmo número ou dos mesmos algarismos, certo? Eu obrigatoriamente terei um número irracional. O que é um número irracional nesse caso? Eu não consigo voltar para a fração original olhando simplesmente para o número infinito. Tá bem? Então, neste caso, dentro deste conceito de número irracional, eu não tenho como voltar para uma fração original em termos de valor do π. Então, ele não pode ser representado por uma fração, a não ser no conceito original. Insisto nisso. Tá bom? Ele é um número não periódico. Isto, já vimos aí, que o π é um número não periódico, ou seja, ele não tem período, ele não tem algarismos que se repetem de maneira constante após a vírgula. Então, por isso é um número irracional. Número não periódico, jóia. É um número infinito? Já falamos isso várias vezes, né? Número infinito. Assume o valor 3,14 na maioria dos cálculos? Jóia. Na maioria dos cálculos, principalmente dentro da geometria espacial, cálculo de volumes, né? Ele assume o valor fixo de 3,14. Faz parte do conjunto dos inteiros. Inteiro é aquele número que não é número decimal. É o 2, é o 5, é o 9, é o 12. Assim como poderia ser esses mesmos números, porém negativos, né? O π está aí dentro? Não.
ele está apenas dentro dos irracionais, que é um conjunto à parte lá dos inteiros. Joia. É um número racional? Também não. Por que que não é racional? Porque ele não pode ser escrito em forma de fração, como a gente já viu. Então ele não é racional. É a divisão do diâmetro do círculo pelo comprimento. Tá certo esse conceito? Sim ou não? Diâmetro pelo comprimento? Não, não. É exatamente o contrário. É o comprimento dividido pelo diâmetro. É o contrário, tá certo? Comprimento pelo diâmetro, π. Esta, então, não se marca ali assim. E agora, vamos para um baita de um desafio de números irracionais, só para fixar bem os conceitos de número irracional e já aproveitar aí para ver aquelas propriedades das raízes e dos radicais. Tá bom? Acompanha só este desafio aqui, que ele não está no material de propósito. É um desafio que eu costumo dizer assim, aqueles desafios que o professor sempre tem como carta na manga, né? Tá ali no bolso. E num determinado momento da aula diz assim, gurizada, agora quero ver quem é que me resolve aqui um baita desafio sobre números irracionais. E aí surge esse desafio aqui, ó. Nós precisamos colocar em ordem crescente a raiz sexta de 36, a raiz 12 de 81 e a raiz nona de 125, olha assim. Como é que eu coloco em ordem crescente? Bom, ou eu faço com calculadora, isso aí tem que ser uma calculadora científica, inclusive, ou a gente parte para o nosso conhecimento de matemática básica, as propriedades dos radicais. Como é que eu faço isso? Começo a fazer. Se eu pegar este 36, eu sei que aquele 36 ali, ó, ele daria por 2 que dá 18, dá por 2 que dá 9, é 3 que dá 3, é 3 que dá 1. Então aquele 36 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos com calma então ali? Esta raiz sexta então, de 36, ela poderia ser escrita também como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado ali dentro, que é o próprio 36. Aqui, caso você queira fazer passo a passo, nós teríamos o que pelas propriedades das potências? Nós teríamos que aqui eu teria a raiz sexta de 2 vezes 3 ao quadrado. Aquele expoente comum eu posso trazer ali para fora sem problema nenhum. E aí eu tenho o quê? Propriedade agora, propriedade dos radicais. Aquele 6 lá em cima, eu tenho como dividir pelo 2. Então 6 dividido por 2 daria 3. E aqui então eu caí numa resposta por enquanto que seria raiz cúbica de 2 vezes 3, que é 6. Então aqui as transformações possíveis de se aplicar em cima da raiz sexta de 36. Que baita questão, né? Isso aqui é uma questão que revisa todos os conteúdos importantes lá para os alunos. Que bênção fazer uma questão assim com os alunos. Nossa, isso aqui é muito bom. E agora o que eu faço aqui? Faz o que deve fazer, começa pelo beabá. Este 81 aqui, se eu chegar aqui, ó, eu sei que 81 vai dar por 3, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, este 81 é 3 no expoente 4. 3, 4 vezes 3 na quarta. Então, isto aqui eu posso escrever também desta maneira, com calma, ó. Raiz 12 de 3 na quarta. Aqui já dá para cortar caminho. Já tenho só uma base aqui, é só cortar caminho. 12 dividido pelo 4 dá 3. Então aqui nós chegamos aonde? Nós chegamos em raiz cúbica de 3. Você já está concluindo aí alguma coisa, ou não é? Ó, aqui eu já tenho como comparar qual deles seria o maior. Então, qual é agora esse passo final aqui, ó? Nós vamos ter que dar um jeito
de transformar também essa raiz nona em uma raiz cúbica. Já está definido ali o caminho a ser seguido. Já está definido. Então, olha bem, como é que eu faço isso? Primeiro passo, aquele 125 veio para o rascunho, ó. 125, ele não dá por 2, não dá por 3, mas dá por 5. Deu por 5. Aqui vai dar 25, que é 5. Deu 5 e deu 1. Então aqui nós temos 5 na terceira. 5 na terceira. Ó, substitui. Substitui. Aqui, ó. Raiz nona de 5 na terceira. Substituindo, 9 pelo 3 deu 3. Bah, Tongo, que barbada que ficou agora aqui, ó. Ó, raiz cúbica de 5. Agora me conta uma coisa, o que você acha? Quem é que dará resultado maior? Aquele que tem o maior valor dentro da raiz ou aquele que tem o menor valor? Claro que dará valor maior, no caso de serem números inteiros aqui dentro, né? Dará valor maior aquele que é o maior valor ali dentro, uma vez que o índice lá fora é o mesmo. Então, colocando em ordem crescente, quem é crescente, do menor para o maior. Quem é o menor? Menor é a raiz cúbica de 3. Então, ele aparece ali. Depois é a raiz cúbica de 5 e depois a raiz cúbica de 6. 3, 5 e 6, respondido o grande desafio, questão importante, questão fundamental, questão para gente esperta, ou seja, o padrão dos nossos alunos. Joia?